Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que eu venho a essa casa, onde eu me sinto realmente muito acolhida. Obrigada, muito obrigada pelas suas palavras. Não é só agora, mas a partir do momento que entro aqui, sinto esse carinho, essa amizade. E venho também a Auriflama, onde tenho parte da minha família e onde me sinto muito bem sempre, né? Então, eu agradeço sempre o convite e espero poder trazer para vocês algumas reflexões acerca de um assunto muito atual e que a doutrina espírita vem nos explicando desde que as primeiras obras básicas foram escritas. As tragédias coletivas. Então, é um tema que foi escolhido exatamente porque nós começamos este ano com grandes tragédias, tragédias climáticas e tragédias coletivas que afetaram nossos irmãos, seja no nosso país, seja em outros países, mas irmãos do nosso planeta Terra. Então é sobre isso que nós pretendemos pensar um pouquinho, conversar um pouco hoje sobre isso, acerca da visão espírita em vários aspectos. No aspecto em relação ao planeta, no aspecto em relação àquele que desencarna numa tragédia coletiva, daquele grupo que desencarna numa tragédia coletiva e também de nós, hoje, nesse papel, daqueles que presenciamos uma tragédia coletiva e sentimos a dor do próximo, não é? Sentimos muitas vezes a perda material e a perda até da vida de nossos próximos e estamos todos, então, envolvidos neste problema, naquele momento. Então, todos sobre a Terra são afetados quando acontece uma tragédia coletiva, sejam encarnados, sejam desencarnados. Assim como o nosso planeta também tem o seu papel quando uma catástrofe, por exemplo, climática acontece. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos ver se o que eu trago aqui possa trazer alguma explicação a mais, tudo pesquisado nas obras básicas, principalmente, para que a gente tenha, então, uma visão espírita de o porquê tudo isso acontece. Sueli Caldas Schubert, a grande oradora, em uma de suas mensagens mediúnicas, traz algumas reflexões de um incêndio que ocorreu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, na década de 60. Naquela ocasião, não sei se todos aqui se recordam, mas um grande circo que estava instalado nessa cidade de Niterói pegou fogo e a lona não pôde ser levantada a tempo e dezenas de pessoas perderam a vida dentro daquela lona que se incendiou. Sueli Caldas Schubert, então, traz para nós a constatação de que esses espíritos ali desencarnados estavam há centenas de anos sendo trabalhados em grupo para estarem presentes naquele momento, naquela situação. No plano espiritual, esses espíritos vinham então sendo trabalhados para que suas vidas e suas encarnações sucessivas os levassem naquele momento para aquele local onde haveria aquela tragédia. Fala também que eles, a maioria deles, seria a reencarnação de alguns espíritos que ainda no Império Romano, no ano de 170 depois de Cristo,
haviam participado de um grande massacre de pessoas quando o imperador Marco Aurélio resolveu fazer uma grande festa para receber um protegido seu, Lúcio Galo. E esse imperador e seus assessores se reuniram para preparar essa festa. E nessa reunião acharam que seria muito comum se apenas eles colocassem cristãos para serem comidos pelos leões, coisas que todos já estavam acostumados a ver. Portanto, seria uma coisa muito simples e a que todos estavam acostumados. Então, eles passaram algumas horas planejando um grande show. E esse show, esse planejamento, resultou na colocação de pessoas e animais num grande cerco, numa grande arena, onde foi ateado fogo no chão, com óleos. E essas pessoas, então, vieram a desencarnar naquela condição, queimados, sob o aplauso e o delírio da plateia que se embriagava, né, com aquela cena. Esses espíritos, então, algumas encarnações depois, vêm para corrigir, resgatar algo que haviam, do qual haviam participado no passado. O grande incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, já na década de 70, também está explicado, à luz da doutrina espírita, como também um acontecimento que serviu de reparação para alguns espíritos, e isso na mediunidade de Chico Xavier, trazido então e comentado através de um poema, em que se narra a grande aflição daquelas pessoas durante o incêndio daquele edifício, e depois comentado mais tarde por um grande orador espírita, mostrando que também aqueles espíritos haviam sido espíritos comprometidos com a queima de pessoas durante as cruzadas, durante então as invasões religiosas que estiveram presentes na Terra durante séculos e onde os grandes invasores faziam em público a queima de pessoas, né, mostrando o seu poder e o poder da Igreja. Portanto, esses dois fatos nos fazem imaginar que talvez essas grandes tragédias possam ser simplesmente uma aplicação da lei de ação e reação. E aí eu gostaria de fazer um parêntese em relação ao que seria a lei de ação e reação e o que seria a causa e efeito, né? Muita confusão tem se feito, inclusive dentro do Espiritismo, a respeito da interpretação dessa lei. E me explico melhor. Se a lei de causa e efeito fosse aplicada na sua íntegra, nós estaríamos repetindo a lei de Talião, do olho por olho e dente por dente. Então, trago uma outra reflexão que recentemente vem sendo feita em algumas obras espíritas, e a Revista Internacional do Espiritismo traz constantemente artigos a respeito disso. Na verdade, a lei de ação e reação é uma lei da física, é uma lei, a terceira lei de Newton, né, publicada ou definida por Newton, né, no século XVII, e ela diz o seguinte: toda força aplicada sobre um objeto, sobre um corpo, ela retorna em sentido contrário, com a mesma força, com o mesmo módulo, com a mesma intensidade, só que em sentido contrário. Então, se nós empurramos essa mesa contra essa força, está sendo feita uma mesma força em sentido contrário. É uma lei da física. E erroneamente, ou distraidamente, muitas vezes, nós chamamos algumas respostas que temos de que determinado espírito está colhendo o que plantou, nós chamamos, né, de ação e reação. Hoje, então, nós preferimos, né, dentro da doutrina espírita, chamar
de causa e efeito, porque se fosse simplesmente ação e reação, seria simplesmente uma imposição divina, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito déspota de nosso Pai Celestial, de que temos que pagar exatamente aquilo que fizemos. Também me explico melhor. Deve ter um monte de gente achando que eu sou maluca, né? Dizendo que não existe ação e reação. Por exemplo, a gente tem o hábito de dizer, uma pessoa é cega porque em outra vida ela furou o olho de alguém. Coitadinha da cachorra da Dona Lola, que está ceguinha agora, tadinha, será que ela furou o olho de algum outro cachorro em outra vida? Né? Ou trazendo isso para o espírito individualizado do homem, aquele homem que nasce com algum defeito físico, ele teria exatamente cometido algo em relação ao seu irmão, exatamente que provocou a mesma coisa em outro irmão? Então, numa interpretação um pouco mais ampla e um pouco mais aberta desse princípio, né, que nós não vamos chamar de lei, nós vamos chamar de princípio, nós temos a alusão à causa e efeito em várias obras básicas do Espiritismo, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos, como na obra O Céu e o Inferno, mostrando que toda causa tem um efeito. Todo efeito, ele foi gerado por uma causa inicial, mas nós somos donos do nosso destino e cabe a nós transformar o efeito desta causa. Se não fosse assim, não adiantaria de nada nós nos reencarnarmos dentro da doutrina, ou melhor dizendo, dentro do Evangelho, em qualquer doutrina, e teríamos que obrigatoriamente pagar na mesma moeda algo que fizemos no passado. Não é bem assim. Nós podemos transformar aquilo que fazemos através do bem, transformar e sair do mal e, de certa forma, resgatar aquilo que causamos a alguém ou a algo no passado. Temos sim que resgatar, mas a forma de resgatar cabe também a nós espíritos, quando ainda na espiritualidade e também durante a nossa encarnação na Terra. E aí nós vamos então chamar isso de causa e efeito mesmo. Temos sempre um efeito de algo que fizemos, mas esse efeito, ele tem o tamanho, a cor, o aspecto que vai ser moldado de acordo com o nosso comportamento, de acordo com as nossas atitudes e de acordo com que vários outros espíritos que convivem com nós também precisam. É toda uma circunstância, nada ocorre por acaso, nada ocorre sem que tudo esteja programado. Tudo é programado anteriormente na espiritualidade. Nós nos preparamos para reencarnar e para resgatarmos coisas que fizemos no passado. Mas nós podemos transformar isso ao longo da nossa vida aqui através das nossas atitudes, por meio de nossas atitudes. Não é? Então saímos do mal, caminhando no bem, muitas vezes nós resgatamos algo de uma maneira bem diferente. Aí eu conto uma história que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, daquele nosso irmão espírita, que era muito trabalhador, muito assíduo numa casa espírita, e trabalhava numa serralheria, e ele um dia perde um dedo na serra. E ele se revolta contra o Pai Celestial e contra todos, dizendo que ele era um trabalhador tão afetuoso, doava tanto do seu tempo e etc. E mesmo assim ele não fora poupado e havia perdido um dedo. Quando desencarna, ele é então recebido por alguns de seus mentores, de pessoas queridas, que lhe dizem o seguinte: você achou que não foi poupado, mas você foi à Terra programado para perder o braço inteiro. Suas ações como espírita e como praticante do Evangelho o fizeram transformar aquela primeira combinação, vamos dizer assim, que você havia feito com aqueles espíritos responsáveis pela sua encarnação. Então,
ao invés de você perder o braço, você transformou aquilo e perdeu somente um dedo. E você está reclamando de quê? Você continuou vivendo com aquela mão somente sem um dedo durante muitos anos. E era para você ficar muitos anos sem um braço. Então, muitas vezes, nós transformamos, muitas vezes não, a cada dia, a cada minuto, nós transformamos o nosso destino. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, que fala sobre as penas futuras, isso está muito bem explicado. Quando, então, Allan Kardec, através da codificação, os espíritos, então, nos explicam que nós somos os capitães de nossa nave. Nós programamos tudo aquilo que vai acontecer conosco, previamente, na nossa encarnação. É claro que alguns devem estar pensando, mas existem encarnações compulsórias em que o espírito não tem condição de escolher como vem, escolher como vai viver, não é? Mas são exceções. A maioria dos espíritos programa junto com outros a sua reencarnação. E ele tem a oportunidade de, muitas vezes, através do arrependimento, através da preparação e através, então, da reparação, ele tem a oportunidade de programar algo que seria justo, na visão dele e de todo o grupo espiritual, para que ele repare a causa e o efeito que causou a alguém ou a algo no passado. Então, ele, junto com esse grupo, ele prepara a sua vida. E, muitas vezes, é ele que pede para passar por aquela situação difícil. É ele que programa aquilo. Porque a última palavra, muito bem explicada nessa obra, é reparação. Não há como você somente se arrepender de algo. Você tem que reparar algo que você fez. Não precisa perder o olho se você cegou alguém. Mas você tem que passar por algo que lhe faça sentir algo semelhante para que você repare. E para que tudo se harmonize outra vez. Quando você programa isso, você tem total consciência, você está na espiritualidade. Quando recebemos, então, a bendito esquecimento, né, na reencarnação, nós perdemos esse fio, né, que nos liga a essa escolha. E muitas vezes achamos que é tudo obra do destino. Poxa, fiquei doente, por que será? Eu sou tão bom, eu faço tanto bem para os outros. Mas como será que eu fui antes? Não é? Certamente não estou passando por essa doença à toa. Talvez até tenha pedido para vir assim. Na maioria das vezes, sim. Talvez tenha planejado com meus amigos espirituais vir desta forma. E é dessa maneira, então, que essa obra maravilhosa nos explica essas penas futuras. Né? Penas que nós mesmos programamos para nós com o grau que podemos suportar. Então, tudo que recebemos, certamente, é de uma intensidade que nós podemos suportar. É o fardo que podemos carregar. Nada vai além disso. Agora, ele pode se tornar mais leve, se, através do Evangelho, nós nos modificamos nessa mesma encarnação. Então, ao longo dessa encarnação, talvez possamos modificar de alguma forma. Mas a reparação sempre vai existir. Uma outra obra, o Livro dos Espíritos, num capítulo, que é o capítulo dos flagelos destruidores, e que aí vai falar dos flagelos, principalmente dos coletivos, em que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, fala da lei da destruição. Né? E fala, então, que tudo precisa ser destruído para se renovar. A destruição, para nós, tem uma conotação, a palavra destruição tem uma conotação negativa, não é? Parece que você está acabando com algo, você está matando algo. Na verdade, neste capítulo, especificamente nesse grupo de perguntas, o Espírito da Verdade explica de uma maneira muito clara que destruição é transformação. Que tudo na natureza precisa passar por certa destruição para se transformar.
tudo que se renova passa por uma determinada relativa ou absoluta destruição. E aí seriam sinônimos destruição e renovação, e não destruição e morte absoluta. Na natureza, nós temos vários exemplos disso. Não é? A borboleta, para se tornar bonita, para se tornar um animal um inseto tão maravilhoso como ela passa por uma fase muito sofrida dentro da sua crisálida, não é? Em que não podemos romper a crisálida antes da hora, que ela vai fenecer, ela vai morrer. Ela precisa passar por essa transformação dolorosa para vir a se tornar o ser que estava planejado a ser. O parto é algo doloroso que, em seguida, traz renovação e vida. O romper da casca de um ovo, o romper de uma semente na natureza, tudo é renovação através de uma certa destruição, através de uma transformação. Então, nessas perguntas e respostas, fica muito claro que todos nós, para evoluirmos, precisamos passar algumas vezes por certas destruições, por certas perdas, por flagelos que nos fazem pensar, nos fazem nos tornarmos mais humildes, transformam a natureza, transformam o ambiente que vivemos, transforma a forma como nós enxergamos o ambiente e o nosso próximo. Então, são formas de transformação e não, propriamente dito, de destruição na concepção mais negativa da palavra. Um outro aspecto, nós vamos lembrar das palavras sábias de Joana de Ângeles, que através de Divaldo Pereira Franco, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em 2006, em julho de 2006, trouxe um texto maravilhoso, é um texto muito longo, que eu tirei só dois parágrafos que vão nos dizer mais ou menos o que estamos refletindo até agora. E ela fala que a Terra, neste momento, está passando por uma grande transição. E essa transição ela foi anunciada pelas Escrituras e foi confirmada por vários apóstolos e discípulos que passaram por aqui. E ela diz o seguinte, que os espíritos perversos estão saindo, estão sendo lentamente retirados dos mundos inferiores. Nós dizemos que os umbrais, estão ficando vazios, então estão sendo retirados daquela situação de erro repetitivo e a eles está sendo dado um retorno planetário para que eles possam então cumprir as leis do amor. É como se fosse uma das últimas oportunidades a nós, a esses espíritos. Nós estamos aqui, certamente somos um deles. Então, estamos tendo a oportunidade de, por meio das leis de amor, reencarnarmos e operarmos essa transformação em nós. Também diz Joana de Ângeles que aqueles que, apesar disso, permanecerem nessas regiões inferiores, serão trazidos à reencarnação de modo a desfrutarem trabalho e aprendizado. Caso esses mesmos espíritos se oponham a essa oportunidade de aprendizado, eles sofrerão algum tipo de expurgo temporário. Porque o nosso planeta, como planeta, ele também está passando por transformações. E se nós não formos capazes de acompanhar essa transformação, seremos expurgados também desse planeta e teremos que reencarnar em outro planeta. E é neste aspecto, quem tiver a oportunidade de pegar esse texto e ler na íntegra, porque ele é muito profundo e traz mesmo essa reflexão muito grande, é nesse aspecto, então, que nós vamos comentar outras duas grandes catástrofes, eu acrescentaria até mais uma aqui, que afligiu, então, a nossa Terra nos últimos anos, e especificamente essas duas, nesses 3 últimos meses. O terremoto do Haiti, que aconteceu há poucos anos, a tragédia na região serrana do Rio, que está
em proporções muito menores que a tragédia no Japão, mas que está tão próxima a nós, que todos nós acabamos nos envolvendo de alguma forma. E agora, recentemente, essa grande tragédia de terremoto e tsunami, e agora uma eminente tragédia nuclear no país, né, no Japão. Essas grandes tragédias que, diferentemente dos incêndios, né, do Circo e do Joelma, envolvem um cataclismo, uma catástrofe do planeta, né, envolvem condições climáticas na Terra, além do aspecto dos espíritos que desencarnam nessa condição, mostra um aspecto também da própria necessidade de transformação do nosso planeta. Não é? O nosso planeta azul, o nosso planeta Terra, é um planeta de expiação e provas, não é mesmo? Todos nós sabemos que nas categorias dos mundos, né, o nosso planeta está na segunda categoria, de 5. Estamos apenas no comecinho. É um mundo de expiação e provas. Esse mundo é um ambiente preparado para espíritos como nós, espíritos começando a caminhada, espíritos imperfeitos, espíritos em que o mal muitas vezes sobrepuja o bem, espíritos em que o mal fala em muitas situações mais alto do que o bem. Para esses espíritos, nós precisamos de um planeta em condições vibratórias semelhantes. E o nosso planeta Terra também é um astro em transformação. Ele que já foi um planeta muito mais primitivo e que praticamente não permitia a vida no início, depois permitiu uma forma muito primitiva de vida, de onde também viemos, hoje permite uma vida um pouquinho mais sofisticada, com esse corpo físico que nós temos, porque é um ambiente um pouco mais elaborado, com condições de água, oxigênio, etc., que permite esse corpo físico de ser o repositório de um espírito. Este planeta também está evoluindo, ele não está parado. E ele precisa, nesse momento, de também passar por grandes transformações. Ele não vai ser implodido e destruir e a Terra vai sumir. Ele precisa se transformar. E aí vem de novo a concepção positiva da palavra destruição. Na transformação, se transformando de um planeta de expiação e prova em um planeta de regeneração. Para espíritos como nós, no futuro, ou outros espíritos, não sabemos se a gente vai ser aprovado nessa escola, né? Se a gente não passar de ano, nós vamos ter que reencarnar num outro planeta tão atrasado quanto o planeta Terra. Mas, quem sabe, se a gente aproveitar essa e outras encarnações próximas, nós possamos reencarnar num planeta como esse daqui a algum tempo, que será a Terra daqui a algum tempo, um planeta de regeneração, onde o bem já começa a predominar, onde os espíritos, então, começam a serem diferenciados por atitudes muito mais fraternas, de muito mais amor, de muito mais atitudes à luz do Evangelho do Cristo. E este planeta, então, ele precisa estar preparado para receber espíritos dessa hierarquia. Portanto, ele precisa melhorar. E a Terra, para melhorar, ela precisa se transformar. Um terremoto, como o que aconteceu no Japão, nada mais é do que uma acomodação de terra. Infelizmente, ele ocorreu no mar e isso gerou uma onda que veio a destruir, além do terremoto, veio a destruir as cidades próximas à costa por causa dos tsunamis. Mas também os tsunamis têm seu lado positivo, porque eles renovam aquela sociedade. Mas será que tem mesmo algum lado positivo? Eu gosto sempre de dar o exemplo do Haiti, né, porque vi há um tempo atrás um documentário muito interessante que falava sobre a necessidade daquele país ter sofrido algo daquela proporção que foi o terremoto no Haiti. Porque o Haiti já era um país totalmente dizimado pela fome, pelo atraso social,
pela ignorância, pela violência, pela pobreza, pela miséria, pela sujeira, pela falta de sanidade. E o terremoto no Haiti fez com que o mundo inteiro se voltasse para aquele país. Esse documentário, ele mostra, infelizmente, que apesar do mundo ter se mobilizado para salvar aquele país, isso não foi tão bem aproveitado quanto se esperava. E hoje ainda existem muitos problemas e vão levar, os repórteres sugerem, e os cientistas consultados nessa reportagem, sugerem em torno de até 100 anos para que o Haiti possa recuperar grande parte do que foi destruído, em todos os sentidos. Moralmente, socialmente, as crianças que ficaram órfãs e que o governo hoje proíbe que sejam adotadas. Proíbe. Elas estão em abrigos, muitas vezes em condições difíceis, mas o país proíbe para que não haja uma evasão muito grande de jovens, porque senão o país não vai existir daqui a alguns anos. Todas as suas crianças vão sair. Então, eles mantêm as crianças lá, em condições talvez piores do que se elas fossem adotadas por famílias com mais recursos de estrangeiros, mas mantém para que socialmente o país possa se reerguer, para que haja um povo haitiano ainda no futuro, senão não vai haver quem reerga aquele país. Né? Então, até na desgraça, existe um aspecto positivo. A região serrana do Rio de Janeiro, que foi uma catástrofe em termos ambientais, ela também é uma acomodação daquela região que foi duramente invadida durante muitas e muitas décadas pelo próprio homem. Então, aí nós temos um outro aspecto que não é só a convulsão do planeta tentando se reorganizar, mas é também uma resposta do planeta à ação desenfreada do homem, né? Aquela região é uma região em que os morros estavam completamente desnudos, sem vegetação. Quando estavam com vegetação, essa vegetação estava plantada ou havia nascido sobre uma fina camada de terra, sobre uma outra camada de pedras. E todos os geólogos que mostram isso incessantemente comprovam que era uma questão de tempo para aquilo acontecer. E que vai acontecer de novo se todas as cidades forem reerguidas no mesmo lugar. Porque o trajeto que a lama e que a água fez é o trajeto natural de escoamento da água. E é o homem que está no lugar errado. Não é a natureza que está invadindo o espaço do homem, é o homem que está no lugar errado. Então é uma forma da sociedade se reorganizar e reconstruir aquilo de uma outra maneira, com mais tecnologia, né, em locais não tão frágeis. Né? E aí, em relação ao Japão, nós temos um outro aspecto muito interessante que eu li hoje até, por acaso, de uma reportagem que não tinha nada a ver com o espiritismo, falando que os japoneses, de alguma forma, eles estão se sentindo humilhados. Quando eu li essa palavra, eu achei forte, né? E estão se sentindo humilhados porque eles se consideravam uma nação altamente desenvolvida tecnologicamente. E o terremoto mostrou isso, porque poucos prédios foram abaixo com o terremoto. Os prédios japoneses são construídos com molas, etc., de uma tecnologia a melhor do mundo. E os japoneses, com toda razão, tinham orgulho disso. Contudo, a força da natureza foi muito maior do que a tecnologia que eles haviam programado. E jamais eles haviam pensado que um terremoto gerasse um tsunami com 13 andares, né? Na altura de um prédio de 13 andares, como foi a onda que invadiu aquela cidade mais atingida. Então, de uma certa forma, isso fez com que houvesse, e essa mesma reportagem fala isso, uma reflexão globalizada a respeito disso. Vejam só, a história aconteceu numa cidade ou numa região de um país. E isso faz com que, durante muitos e muitos anos, a Terra inteira, o planeta inteiro, reflita sobre isso. Reflita sobre a própria tecnologia e sobre o que faz, né, o que o homem pode produzir para salvar, por exemplo, uma cidade inteira de uma catástrofe como aquela.
Então, é uma reflexão do mundo inteiro. Mesmo nós que não fomos diretamente atingidos, certamente estamos pensando sobre isso. Os nossos cientistas, geólogos, engenheiros, estão aproveitando de alguma forma essa situação para repensarem seus cálculos, seus estudos, suas previsões. No mundo inteiro está se fazendo isso. Então, também aí algo positivo tirado de um grande acontecimento muito negativo. Se nós pensarmos no mundo atual como uma fase em que o planeta Terra é um planeta de expiação e provas, nós podemos fazer um gráfico como esse, tá? Que eu retirei de uma palestra que eu recebi. Eu não tinha o autor, por isso não coloco aqui o autor, porque o autor é desconhecido. É uma palestra sobre mediunidade, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas o gráfico tem muito a ver, né? Eu não sei quem é o autor desse gráfico, é uma palestra que tinha disponível falando sobre a mediunidade, e fala exatamente o seguinte, que nós estamos na fase de transição, em que o planeta vai passar de planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Essa fase, ela é uma fase de centenas de anos. Não pensem vocês que na próxima reencarnação, se a gente reencarnar aqui, vai reencarnar num planeta perfeito de regeneração. Não. Tudo na natureza é lento para os nossos padrões, né? Leva anos, centenas de anos, milhares de anos. Mas nós estamos exatamente nessa interseção, iniciando, então, uma era de maioridade da Terra ou uma fase que seria a fase de regeneração. Portanto, nós temos a impressão de que as desgraças, as catástrofes estão acontecendo com mais frequência, não é verdade? É uma atrás da outra. Mas, na verdade, é porque estamos nessa fase de transição. Além do planeta se transformando, nós temos, então, os nossos irmãozinhos e nós mesmos aqui correndo atrás do prejuízo, tentando ganhar, né, a luta contra o rebaixamento, né, tentando não voltar para um planeta de expiação e provas. Não é? Então, nós temos essa sensação de que tudo está ruim, que o mundo está muito violento, que o mundo está muito difícil de viver, que as catástrofes maltratam muito as pessoas, que todo mundo perde a vida nessas catástrofes ou perde algo material. Mas, na verdade, nós estamos no olho do furacão. Nós estamos passando por essa fase. Então, realmente, as coisas, elas se agigantam em proporção e em frequência. E, realmente, as coisas começam a acontecer com uma falsa, né, sensação de que está mais rápido ou mais frequente, né? Bom, no mesmo capítulo que nós falamos lá atrás, mas em outras perguntas, né, onde o Livro dos Espíritos trata sobre uma das leis naturais, que é a lei da destruição, então o Espírito da Verdade aborda muito bem esse aspecto de que o planeta, então, passa por uma fase de destruição, e já no século XIX, então, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, já naquele século, já se falava em fase de transição, e que a Terra estava, então, passando por uma transição, né, em que a destruição era necessária, ou é necessária, para que nós nos transformemos como espíritos e o planeta também se transforme como astro, como planeta, para que, então, as coisas progridam. Bom, e analisando de uma maneira geral o que nós refletimos até aqui, eu gostaria de sintetizar algumas coisas, né, para que a gente pense sobre elas. Então, numa grande catástrofe como a que ocorreu recentemente, então, no Rio de Janeiro e como aconteceu no Japão mais recentemente, nós temos o aproveitamento dessa situação sobre vários aspectos, O primeiro deles, vamos analisar aquele espírito que desencarna numa grande catástrofe. Então, aquele espírito que desencarna, ele tem uma oportunidade de um salto evolutivo. Quando ele, na espiritualidade, escolheu, na maioria das vezes, escolheu estar naquela situação, ele sabia que o sofrimento seria grande, mas ele também sabia que, na mesma proporção do seu sofrimento, seria lhe dado, então, uma reparação dos seus erros. Ou seja, quanto maior é o grau da sua expiação ou da sua prova,
maior é o salto evolutivo que você dá. Então, aqueles corajosos espíritos escolheram estar naquela situação, naquele momento, para que pudessem, frente ao que fizeram no passado, reparar de uma maneira mais rápida, né, pular de ano, né? Então, fazer uma prova e pular, o antigo admissão, né, professor? O professor está ali, o antigo admissão, pular de ano. Então, alguns têm coragem, outros não têm coragem, não se sentem aptos. Ah, eu não vou conseguir, então eu vou fazer todos os anos porque eu não vou conseguir. Mas alguns corajosos tiveram essa coragem. Então, a eles foi dada essa oportunidade do grande salto evolutivo. E ainda que para nós pareça ser um grande castigo, certamente na espiritualidade eles estão recebendo em troca esse salto, essa evolução mais rápida, né, que fizeram ao passar por essa expiação, por essa grande expiação. Um outro aspecto é o dos danos materiais. Então, se nós pensarmos, eu posso falar isso de carteirinha, porque a minha mãe perdeu tudo na tragédia do Rio. A casa da minha mãe foi abaixo. Ela perdeu absolutamente tudo, tem 82 anos. Não perdeu a vida, ninguém na cidade dela morreu, mas perdeu tudo materialmente. E eu senti isso de perto. Como é importante, como faz pensar a perda dos danos materiais. Danos materiais em valor, perder um carro, perder uma geladeira, perder uma TV, e danos materiais emocionais. Perder um álbum de fotografia dos seus filhos quando bebês. Perder um álbum de fotografia do seu casamento. Perder uma carta de um marido seu que já faleceu. São danos materiais que têm um fundo emocional muito grande e que, se não forem bem trabalhados no espírito que passa por isso, ele pode trazer consequências muito negativas, não é? E a lição a ser tirada é a de renovação, de que a vida continuou apesar daquele dano material ter ocorrido, de que a pessoa pode se reerguer e continuar a viver, nem se reerguer, porque ela não chega a cair, ela sofre um tropeção, porque nem fisicamente ela foi abalada, mas ela perdeu uma casa, perdeu um bem material, perdeu suas lembranças, né? E assim como ela, na cidade da minha mãe, que é Areal, uma cidade muito pequena perto de Petrópolis, 80 casas foram levadas abaixo, né? A da minha mãe não foi abaixo, mas tudo foi levado, fez com que uma mudança completa na vida dela se fizesse, porque ela teve que sair da cidade. Uma cidade que ela tinha escolhido para viver depois da velhice, né? Cidade bonita, serrana, fresca. Então ela teve que mudar a vida. E eu ouvi dela, na sua sabedoria, há poucos dias, uma frase que me tocou fundo. Ela disse para mim: será que eu não estava precisando desse chacoalhão? Ela falou assim, ela tem 82 anos, hein, gente? Será que eu não estava precisando desse chacoalhão? Minha vida estava muito parada, eu estava numa inércia danada, agora eu tenho que começar tudo de novo. Então ela está morando com uma irmã minha e vai começar a refazer a vida, não é? Então, são lições que a vida vai dando na marra para a gente. Eu nunca esperava ouvir isso da minha mãe. Dona Lola conhece minha mãe, sabe como ela era caprichosa, cuidadosa com a casa, né, Dona Lola? Eu nunca esperava ouvir isso dela. Eu achei que ela fosse levar isso até o final, essa mágoa, essa lamentação, e não. Então, eu vi ali que a vida, através desses percalços, nos ensina muito, né, e transforma a nossa vida e transforma o nosso modo de enxergar a vida. Um outro aspecto é o aspecto dos amigos e dos parentes. Nós, então, que nos envolvemos nessa situação com o Rio de Janeiro, e aqueles amigos, ou alguns até daqui, quem sabe, de Auriflama, que tem parentes no Japão, que estiveram envolvidos nessa destruição, também se envolvem e estão ligados a essas pessoas. E também aprendem com essas situações. Aprendemos a transitoriedade da vida. Vemos de perto que a vida não é nada, a vida encarnada não é nada além de uma roupa que se tira, né, a hora que Deus acha que tem que ser, a hora que nós precisamos partir, né? E aí,
aquelas pessoas saudáveis, aquelas crianças no Japão, né, escolas inteiras. O que será que aqueles espíritos, então, desencarnaram tão cedo? Certamente foi programado, e a vida é transitória. Então, essas catástrofes nos fazem, quem não vai, né, quem está ligado de alguma forma a esses espíritos que vão, para pensar realmente na transitoriedade da vida. E isso é um ensinamento, tudo é aprendizado, tudo a gente aproveita, não é? E, finalmente, a comunidade em si, não só aqueles diretamente ligados afetivamente a uma determinada pessoa, mas nós, de uma maneira fraternal, ainda que não conheçamos ninguém no Japão, quem de nós aqui não se condoeu, não chorou, não teve pena, não se mobilizou até quando assistiu, né, tudo o que aconteceu naquele país? Quando houve a tragédia no Rio de Janeiro, eu tenho uma ligação emocional muito grande com essa cidade, que é perto de Petrópolis, porque passei minha infância indo lá, nas férias e tal. E em Araçatuba, nós resolvemos fazer uma campanha. Vamos levar cobertores, etc, etc. Vamos juntar, vamos ver o que dá para levar? Aí a gente arranja uma transportadora e leva, né? Porque tinha gente passando fome, tinha gente passando sede, tinha gente passando até frio à noite, ainda que fosse verão, porque lá é uma região serrana, é frio à noite. E nós, modestamente, colocamos uma mensagenzinha no site do lugar de trabalho nosso. Mandei outra mensagem para minha cunhada Maria Rosa aqui, e ela fez contato com o Rotary de Auriflama. Mandei outra mensagem no centro espírita que eu frequento, falei no centro espírita que eu frequento em Araçatuba, e no outro centro espírita onde meu marido cozinha aos domingos, o Caminho da Luz. Foram esses 4 lugares só. Eu nunca vi tanta coisa chegar. Né? A minha casa não cabia mais absolutamente nada. Nada. Né? E não era coisa velha que você quer se desfazer. Eram compras. Chegava caixa de escova de dente, caixa de sabonete fechado, caixa de lençóis, toalhas de primeira qualidade. Né? Naquele momento, a grande lição foi para nós, né? De ver como as pessoas, ainda que não estejam diretamente ligadas ao fato em si, nesses momentos, elas mobilizam uma força interior que está presente em todo espírito encarnado e desencarnado, espírito humano, que é a fraternidade, é a compaixão, é aquela vontade de ajudar. Não conheço ninguém, mas eu quero ajudar, eu quero diminuir a dor do meu próximo, ainda que eu não apareça. Aliás, é a melhor forma de fazer a caridade. Né? Ninguém, certamente, muitos daqui levaram coisas para Maria Rosa e certamente foi parar na minha casa, depois foi parar na transportadora em Birigui, que levou, e foram eles que entregaram. Não apareceu o nome de ninguém. Né? Mas eu tenho certeza que cada um que doou um sapato sequer se sentiu melhor, porque essa é a verdadeira força que nos faz viver. Né? É a força do amor, como bem disse você na oração, e as músicas mostraram isso. A primeira música falou disso de uma maneira maravilhosa. É amar para que você possa crescer. É a verdadeira evangelização, é quando você aprende a amar incondicionalmente. Quem seja. Né? Então, aquele nosso irmãozinho que está lá do outro lado do mundo, né? Lá no Japão, que ele possa receber também este amor quando a gente pensa nele, né? Quando a gente pensa naquele país. E é dessa maneira que eu convido vocês agora, encerrando essas palavras, a vibrarmos um pouco por aquele país. Eu gostaria então de pedir que nós nos recolhamos em oração nesse momento e, fechando os nossos olhos, nós possamos reivindicar ao arquiteto espiritual deste planeta, Jesus, que possa enviar seus emissários àquele país, para que aquelas pessoas que passaram por tanta tristeza possam sentir nesse momento o seu amor. O amor desses abnegados espíritos que
em nenhum momento esquecem desse planeta e daqueles que habitam esse planeta. Que mesmo nas grandes catástrofes, também fazem a sua maneira uma oportunidade de crescimento e de evolução. Que esses irmãozinhos possam, neste momento, sentir o nosso abraço fraterno. Que aqueles que desencarnaram possam, nesse momento, ser recolhidos, se ainda estiverem presos aos laços terrestres. Que eles possam ser levados pelos laços do amor e da fraternidade universal ao plano espiritual. Que possam sentir a harmonia do universo, quando perderam seus envoltórios carnais, mas que continuam vivos como espíritos eternos que são. A Ti, ó Cristo, nós agradecemos a oportunidade de reencarnação e pedindo a força para que possamos aproveitar essa reencarnação da melhor maneira possível, que possamos enxergar nas nossas adversidades a oportunidade de evolução e de crescimento. E dessa maneira, Senhor, nós enchemos nossos corações de gratidão por todas essas oportunidades que nos são dadas a mãos cheias. E que possamos, então, saber aproveitá-las, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.